vídeo de Estruturas Algébricas 2, neste formato com o objetivo de discutirmos sobre grupos e subgrupos, definição, exemplos e propriedades. Vai ser qualquer aplicação em que cada par ordenado vai ser associado a um elemento do conjunto G. Então, percebam que esses dois pares ordenados são formados por elementos, onde cada um deles é um elemento do G. Então, as coordenadas desse par ordenado sempre serão formadas por elementos de G. Quando operarmos esses elementos, o resultado será um elemento que ainda é de G. Como indicar essa operação por um símbolo? Por exemplo, o asterístico. Poderia ser outro. Então, essa operação entre os elementos vai resultar em um elemento C. E também pode ser simbolizado por a operação, o símbolo da operação B. De maneira geral, é uma aplicação F que pega pares de elementos G e leva no resultado da operação desses elementos, sendo também obrigatoriamente um elemento desse conjunto G. Percebam que já sabemos que o conjunto dos reais e também o conjunto dos racionais, para a mesma operação de soma usual, são grupos. Vemos que o conjunto dos racionais está contido no conjunto dos reais. Essa é exatamente a ideia do subgrupo. Nós vamos dizer que o grupo dos racionais é um subgrupo do grupo dos reais, ambos para a mesma operação. Então, de maneira geral, quando os dois conjuntos H e G são grupos para a mesma operação e um deles está contido no outro e é obviamente diferente de vazio, nós dizemos que o H é subgrupo de G. Ou seja, aquele que está contido no outro é o subgrupo do outro. A definição formal pode ser feita da seguinte forma: seja G um grupo e H um subconjunto não vazio de G, ou seja, ele tem que estar contido em G e ser diferente de vazio. O H vai ser chamado de subgrupo de G se satisfizer duas condições. A primeira delas é que ele tem que ser fechado para a operação asterístico. Percebam que essa operação é a mesma de G, que na prática significa que, dado dois elementos quaisquer de H, a operação entre esses dois elementos ainda é um elemento de H. E a outra condição é que o conjunto H com a operação de G necessariamente tem que ser um grupo também. Percebe também que essa primeira condição na prática é desnecessária. Porque se o H tem que ser um grupo, para a operação asterística em particular, ele tem que ser fechado para essa operação asterística, ou seja, já tem que valer a primeira condição. Como observação é o seguinte: todo grupo G possui no mínimo dois subgrupos. São eles o próprio grupo G e o grupo formado apenas pelo elemento neutro. Eles são denominados subgrupos triviais. Se o subgrupo não for triviais, são chamados. Além disso, é comum notacionar o fato de H ser subgrupo de G. Olá, agora nós iremos falar sobre propriedades de grupos e subgrupos. Aqui nós temos as seguintes propriedades. Bom, a primeira é que o elemento neutro é único, o elemento inverso, ele também é único. Logo em seguida, nós temos a equação AX igual a B, que admite uma única solução, que é X igual o inverso de A sobre B. O inverso de AB é o inverso de B operado com o inverso de A. Então, nesse caso, se o grupo for abeliano, nós não precisamos trocar a ordem, que então fica o inverso de A com o inverso de B. Por último, nós temos a lei do cancelamento, que opera com o inverso dos dois lados. Então, se AB igual a AC,
nós temos B igual a C. Ou se BA igual a CA, nós também temos B igual a C. Então, essas são as propriedades de grupos e subgrupos. Olá! Após dada a definição e as propriedades dos grupos e subgrupos, agora vamos trabalhar com os exemplos. Exemplo 1. Grupos. Quais dos conjuntos abaixo são grupos em relação à operação indicada? Letra A. O conjunto dos inteiros não positivos com operação de soma usual. Aqui a questão está perguntando se ele é ou não um grupo. Entendendo as propriedades que foram dadas, o conjunto não é grupo, pois nem todos os elementos possuem simétrico. Por exemplo, como a operação de soma, o simétrico de menos 3 seria 3, que não tem no conjunto, logo não satisfaz a propriedade. Na letra B temos o conjunto dos inteiros não negativos com operação de multiplicação. Esse conjunto é ou não é grupo? Esse também não é grupo, pois não há inverso dos elementos, por exemplo, como a operação de multiplicação, o inverso de 2, nesse caso, seria meio, e o meio não se apresenta no conjunto. Logo, esse conjunto não satisfaz a propriedade e não é grupo. Letra C. O conjunto A com operação de soma, sendo A o conjunto formado por todos os inteiros pares. Nesse conjunto, ele já é sim um grupo, pois satisfaz as 5 propriedades. Não é vazio, é fechado, é associativo, existe os elementos neutros, que é o zero, sendo ele par e todos os elementos possuem simétrico. Exemplo 2. Subgrupos. Mostre que H é subgrupo de G munido da operação multiplicação, onde H é o conjunto dos elementos 3n com n inteiro e G é o conjunto dos racionais positivos. É necessário verificar 3 situações para responder essa questão. Primeiramente, vamos pegar 2 elementos de H, sendo eles H1 e H2, e mostrar que H1 operado com H2 pertence também a H. Sejam H1 e H2 pertencentes a H, conclui-se que eles têm o formato elevado a um número inteiro. Logo, existe N1 e N2 inteiros, de tal maneira que H1 pode ser escrito como potência de 3 elevado a N1 e o H2 escrito como 3 elevado a N2. Operando o H1 com o H2, temos 3 elevado a N1 vezes 3 elevado a N2. Repete-se a base e soma-se os expoentes, ficando 3 elevado a N1 mais N2, pertencendo a H. H1 operado com H2 pertence sim a H. Verificar a primeira situação, vamos para a segunda. Na segunda situação, temos que verificar se o elemento neutro de G pertence a H. Trabalhando com a operação de multiplicação, G é o conjunto dos racionais positivos, logo seu elemento neutro é 1. Temos então que, tomando n como zero, 3 elevado a zero é igual a 1, logo pertence a H, pois a potência de 3 pertence e 1 também. Por fim, vamos verificar que todo elemento de H tem o simétrico dele também em H. Sendo assim, pegando um Hzinho de H, o simétrico dele também deve pertencer a H. Vamos pegar Hzinho igual a 3 elevado a n pertencente a H e H' pertencente a G. Sabendo que um elemento qualquer operado a seu simétrico resulta no elemento neutro 3 elevado a n vezes H' igual a 1. Logo, dá para multiplicar ambos por 3 elevado a menos n, ficando 3 elevado a menos n vezes 3n vezes H' igual a 3 elevado a menos n vezes 1. Repetindo as bases e somando os expoentes, fica 3 elevado a menos n mais n
vezes H' igual a 3 elevado a menos N igual a 3 ou igual a H' igual a 3 elevado a menos N. Achando uma potência de 3, então temos que o menos N é um número inteiro. Logo, o H' pertence a H.